Você pode não gostar muito desse modelo espraiado de bairros nos Estados Unidos, mas uma coisa você vai concordar comigo. O planejamento urbano americano foi muito eficiente em evitar as favelas. Você pode percorrer todo o país que você não encontra favelas. O que faz surgir a inevitável pergunta: como os Estados Unidos conseguiram crescer urbanamente sem favelas? Bom, é isso que eu vou responder nesse vídeo. Então, vamos lá. Toda cidade que já cresceu um pouquinho urbanisticamente aqui no Brasil tem favela. Isso quer dizer que toda cidade grande e média tem algum tipo de favela. Eu já fiz uma pesquisa sobre isso e realmente toda cidade grande ou média tem algum tipo de favela. Parece uma maldição, mas na verdade é só um vício no planejamento urbano brasileiro que faz com que essa falha continue existindo. Eu fiz um vídeo comentando e explicando com mais detalhes esse vício no planejamento urbano brasileiro, vou deixar aqui o link na descrição. Mas, e com relação aos Estados Unidos, por que não tem? Bom, vamos lá ver. Tudo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo que aconteceu nos Estados Unidos, que fez com que ele evitasse as favelas, é justamente o que não aconteceu no Brasil. E aí, nesse momento, as pessoas até argumentam e dizem que eu não posso comparar dois países com realidades diferentes. Mas a verdade é que o Brasil ele é muito parecido com os Estados Unidos. Se você ver, o Brasil ele tem o mesmo tamanho que os Estados Unidos, tirando ali o Alasca, que é justamente a parte fora da área continental. Os Estados Unidos têm 100 milhões a mais de habitantes, que nesse caso é uma desvantagem para os Estados Unidos, já que quanto maior a população, maior o desafio para controlar a urbanização. Os Estados Unidos têm a mesma divisão político-administrativa, a mesma cultura, inclusive com a mesma religião também, católicos e protestantes. Então, comparar com os Estados Unidos é muito bom, porque a gente vê exatamente onde o Brasil falhou. Bom, tudo começa lá no começo, depois que os Estados Unidos passam por aquele processo de colonização e está se organizando ali para formar uma nação. O governo americano, logo após a independência, em 1776, já cria uma lei de distribuição de terras. O Brasil ele já falha bem aqui, se a gente for comparar. Dom Pedro II, em 1850, assina a Lei de Terras, que faz justamente o contrário, ele concentra a terra na mão de latifundiários. Ou seja, em vez de distribuir a terra para a população, ele concentra a terra na mão de poucos proprietários, na mão de latifundiários. Naquele vídeo que eu fiz sobre a favelização, eu comento com detalhes como que isso foi uma das maiores tragédias do Brasil no combate à favelização. De fato, toda a favela hoje no Brasil é consequência direta desse ato. Inclusive nos Estados Unidos, além dessa lei que eu mencionei, que dividia o território americano em milhares de blocos de terra para venda para a população, o governo americano criou ainda uma outra lei chamada de Homestead Act, em 1862, que doava até 64 hectares para cada colonizador que trabalhasse a terra. E a concentração fundiária aqui no Brasil realmente foi um problema muito grave. Não foi só a favelização, trouxe muitos outros problemas. Eu não vou conseguir expressar aqui a dimensão desse problema de concentração fundiária no Brasil. Mas um dos principais problemas foi realmente as favelas. E as favelas falam por si só, né? Então quando a gente olha aquele mar de favelas ali em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem uma noção da tragédia que isso causou. Continuando aqui com os elementos que levaram os Estados Unidos a não terem favelas, um outro elemento muito importante que foi muito bem implementado pelo governo americano foi o planejamento urbano. Outro elemento que o Brasil falhou miseravelmente. O começo do século XX foi marcado pela urbanização das cidades, essa urbanização que conhecemos hoje. Nesse período, começo do século XX, os Estados Unidos conseguem desenhar e implementar uma regulamentação que criava um planejamento urbano que atingia todas as cidades. Isso evitou que as cidades crescessem sem planejamento. Você planejar de forma preventiva é o segredo de um planejamento eficaz. Se você for querer planejar a cidade já depois de grande, não adianta. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. As cidades foram adotando o planejamento aos poucos. Na primeira metade do século XX, apenas as grandes cidades tinham algum tipo de planejamento, como São Paulo e Rio de Janeiro. Na segunda metade do século XX, algumas cidades passaram a adotar também alguns planos diretores. E só em 1988, com a última Constituição do Brasil, foi que as cidades passaram a ser obrigadas a terem um plano diretor. Nos Estados Unidos, por causa do modelo federativo, que sempre foi muito forte, cada estado da federação criou uma lei estadual, isso lá no começo do século XX. Cada estado da federação criou uma lei estadual. Essa lei estadual então obrigava seus municípios a adotarem a lei de zoneamento e o
Master Plan, que é o correspondente ao plano diretor aqui no Brasil. E dispensa eu comentar a importância do planejamento urbano nas cidades no combate às favelas, né? O planejamento urbano tem como principal objetivo justamente que as cidades cresçam de forma ordenada e organizada. Então, o planejamento urbano vai desenvolver princípios, metas, regras, análises, estratégias e outros instrumentos para o crescimento planejado das cidades, como política habitacional, reserva fundiária, mobilidade urbana, a proteção ambiental, entre outros. Por fim, uma outra medida muito importante implementada pelo governo americano foi o combate direto às favelas que surgiram no começo do século XX. Para vocês verem como esse assunto é tão complexo em países grandes como o Brasil e Estados Unidos, que mesmo após aquelas duas grandes medidas que o governo americano implementou, os Estados Unidos não conseguiram evitar as favelas por completo. Mas já na década de 30, os Estados Unidos começaram a desenvolver programas de remoção de favelas. Em 1937, então, o governo federal aprova uma lei de habitações e remoção de favelas. O governo federal, então, construiu essas habitações sociais para a população de baixa renda, como o programa Minha Casa Minha Vida aqui no Brasil, e ele procedia com a remoção das favelas e o remanejamento dessas favelas para essas habitações sociais. Depois veio uma fase mais forte de remoção de favelas, entre 1949 e 1970, que ficou conhecida como Urban Renewal. Em 1949, então, o governo federal aprova uma nova lei de habitações, criando o programa Urban Renewal Program. Esse programa, então, removia bairros inteiros que eram classificados como favelas e redesenvolvia a área com habitações sociais e outros empreendimentos. Já que no Brasil, apesar de não parecer, a gente também teve vários programas também de remoção de favelas. Lá no comecinho do século, vocês devem lembrar, que já estudou um pouquinho aí de história, que lá no comecinho do século teve uma política que as cidades adotavam chamada de política higienista, né? Só que nesse período aí as cidades basicamente só expulsavam os moradores para outra parte da cidade. E isso vocês sabem que não resolve, né, o problema das favelas. Mas durante o século XX teve muitos outros programas também de remoção de favelas, nesses moldes americanos onde remanejavam a população para habitações sociais, principalmente ali durante a ditadura militar. Mas como vocês podem perceber, parece que não surtiu muito efeito, né? O país é mergulhado em favelas. Isso aconteceu principalmente por causa dos problemas que eu citei aqui: concentração fundiária, falta de planejamento urbano. Inclusive por causa da concentração fundiária, o Brasil criou um sistema quase que automático de reprodução de ocupações irregulares aqui no Brasil, criando um ciclo sem fim de ocupações irregulares que promovem essas favelizações. Eu explico melhor sobre esse problema lá no vídeo que eu fiz sobre a favelização do Brasil. Além desses dois grandes problemas do Brasil, tem uma série de outros pontos também que, se a gente for comparar com os Estados Unidos, a gente vê que o Brasil falhou também, como um programa de habitação social, programas de financiamento para habitação, falta de autonomia dos municípios. Teve também o problema do êxodo rural também, que piorou ainda mais a situação, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos até teve êxodo rural, mas numa escala bem menor, e por causa dessas vantagens, né, dos Estados Unidos, eles acabaram que conseguiram se sair melhor nesse processo de migração que aconteceu no século XX, as pessoas saindo do campo para a cidade. E os Estados Unidos, eles foram muito felizes em promover o quanto antes esse processo de desfavelização, porque a favelização é um problema que, se você não resolver logo, ela vai criando uma bola de neve. E aí com o tempo vai acumulando muitos problemas, de forma que hoje, por exemplo, esse problema da favelização criou uma bola de neve tão grande que os municípios não conseguem mais resolver. E também hoje em dia, em países democráticos como os Estados Unidos e o Brasil, você não consegue mais fazer grandes remoções de favelas como se fazia antes, porque hoje em dia há muita resistência, muitos movimentos sociais são contra, judicializa a ocupação, e aí no final das contas são poucos os casos em que o governo consegue fazer uma remoção de uma favela. Por isso que os Estados Unidos foram muito felizes em implementar isso cedo, numa época que o governo conseguia fazer grandes remoções de favelas, porque se fosse hoje em dia, os Estados Unidos também não conseguiriam, e aí restar para as cidades americanas apenas fazer a urbanização, né, das favelas, como aqui no Brasil. Se você observar, aqui no Brasil a gente não faz remoções, a gente faz apenas urbanização, né? E das poucas vezes que a gente faz a urbanização, que ela se restringe à regularização e asfaltar as ruas, só isso.
Por isso que as favelas aqui no Brasil continuam com esse aspecto de favelas, mesmo após a regularização e a tal da urbanização. Bom, e é isso que nós temos para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver, é um assunto complexo, né? Eu não consegui explicar com detalhes aqui sobre todos os pontos, mas se vocês tiverem tido alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou trazendo nos próximos vídeos, tá bom? Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Falou!